Oi gente, eu sou Fernanda Perez do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vou falar sobre limite, quando ele é bom e quando ele passa do ponto, tanto no minimalismo como nas finanças. Aliás, eu vou dar dicas riquíssimas para você conseguir controlar suas finanças somente utilizando limites. E acredite em mim, é um processo prazeroso que vai te trazer paz e domínio sobre seu dinheiro. Então, se você se interessa por esse assunto, relaxe, limpe filtros e preconceitos e vamos conversar. Antes, a pedição de sempre, se você não for inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para não correr o risco de você esquecer de mim. E se você já é inscrito ou inscrito e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Não esquece também de apertar no dedão se tiver gostado do vídeo, então, bora! Sabemos que viver de forma minimalista nos traz muitos benefícios e nos proporciona uma vida com muito mais espaço, mais liberdade e com muito mais significado. Acontece que nessa busca desenfreada para alcançar algo que queremos, acabamos nos perdendo quando ultrapassamos um limite que seria no limiar do exagero. Sabemos que tudo que é exagerado é porque a dose passou do ponto. Então, o ideal é retroceder um pouco e questionar nossas escolhas. E como é que a gente sabe quando passa do limite? Essa frase do livro Menos é Mais resume bem esse momento. Abre aspas. Os limites funcionam para você e não contra você. Quando a coisa começa a incomodar demais, fecha aspas, tá? Quando a coisa começa a incomodar demais, é porque algo está errado. Não confunda também a fase de adaptação com o sofrimento do exagero. Para a gente mudar é preciso se adaptar, ao novo formato de comportamento. Então pode haver um certo desconforto no começo. Mas se esse desconforto não passar e acabar virando sofrimento, de duas uma. Ou você exagerou na dose, ou aquele estilo de vida ou de comportamento não é para você. Seja lá qual for a mudança que você esteja passando na sua vida. Somos pessoas muito diferentes. Nosso mix de emoções, princípios e valores se diferem muito. Então, o que dá certo para mim, por mais que tenha me feito muito bem, pode não fazer para você. Portanto, no minimalismo, a dose errada é a de passar do ponto do mínimo, do essencial. É querer viver com tudo muito reduzido, que passa de viver com o essencial para viver com a falta. É querer se livrar de gente demais e viver quase que isolado, viver com coisas de menos, a ponto de sentir necessidade do básico ou de dificultar a execução de certa tarefa por conta da ausência de algo. É ser tão ausente do mundo material que a sua existência na Terra seja ser algo frugal em demasia. Rebuscado, né? Enfim, simples ao extremo. Pode funcionar para algumas mínimas pessoas, aquelas que vieram à Terra para isso, para se desprender de tudo. Mas isso já tem que ser um objetivo de vida e não um estilo de vida. Aquelas pessoas que vivem sem nada, literalmente. Bom, e o exagero nas finanças também pode ser encarado da mesma forma. Gastar demais e gastar de menos pode ser tão ruim quanto. Mas agora eu vou falar do limite benéfico, não só no minimalismo como nas finanças. É aquele ponto ideal que precisamos ter para nortear nossas decisões diárias. Decisões essas que precisam ser tomadas o tempo todo e que pode nos deixar cansados, estressados, sem precisar ser medidos e ponderados o tempo todo. É aquele negócio de ter que fazer escolha o tempo todo cansa. Calma que eu vou explicar de uma forma mais concreta. A vida minimalista prega o desapego de coisas, de sentimentos ruins, de relacionamentos tóxicos, de deixar o exterior não ser mais importante que o interior. Mas vamos falar de números, de coisas. A primeira mudança é baseada no que é essencial para nós enquanto seres humanos. Essencial para viver. É deixar de consumir por impulso para consumir por necessidade. Por mais que essa necessidade seja material e às vezes supérflua. Mas essa conta não pode ser desproporcional. Fazemos o desapego de coisas para viver com um número que nos ofereça bem-estar e praticidade, abolindo a crença de que coisas vai nos trazer felicidade.
para que possamos viver mais experiências e não somente acumulando coisas. Mas isso vocês já estão cansadas de saber. Só estou contextualizando a conversa para aquelas pessoas que ainda não se familiarizam com esse estilo de vida, para que eles possam se situar no que a gente vai conversar agora. Para que a gente não se perca após ter feito o desapego, é preciso impor alguns limites. No começo do processo, a gente vai tirando coisa aos poucos e tomando coragem de fazer desapegos maiores. No início até parece que a gente tira coisa e nada muda. No meu processo eu tirei muita coisa parada e acumulada, mas como elas estavam escondidas em despensas, gavetas, armários, essa mudança não ficava visível. Parece que o negócio não saía do lugar. Até que eu me vi pronta para tirar os excessos em uso ou os excessos aparentes. É a partir desse momento que a gente começa a sentir a leveza do processo e de entender o sentimento de liberdade que esse processo nos proporciona. No momento em que a gente se vê com um número de coisas ideal, que cada um tem o seu, é hora de impor limites para que esse processo não retroaja e que a gente volte aos poucos e sem perceber para a estaca zero. Por isso é importante que esses limites sejam bem definidos e absorvidos, para a gente não esquecer. Por exemplo, roupas. O meu limite está nos cabides. Se por acaso faltar cabide, é porque o meu limite foi quebrado e nesse momento é preciso desapegar, de novo. Assim como os sapatos. Tem um esquema de para entrar um precisa sair outro. Nos compartimentos, em coisas guardadas, como gavetas e armários, o limite pode ser o espaço disponível. E quando começar a encher esse espaço, hora de rever as coisas ali armazenadas de novo. No meu caso, como eu tenho uma casa espaçosa, meu limite era de não preencher todos os espaços aparentes, nem os não aparentes. Eu tenho prazer em ver o ambiente limpo, clean, com poucas coisas, e tem hora que as coisas surgem e que você nem sabe de onde elas vieram. E quando isso acontece, hora de se livrar das intrusas ou das antigas. Inclusive, minha meta no início era ter armários vazios e eu consegui. Mas eu percebi que com o tempo eu comecei a encher esses armários porque eu estava guardando coisas que eu queria me desapegar, mas a incerteza fazia com que eu guardasse esses objetos para pensar depois ou para me certificar que eles poderiam ir embora mesmo. Como eu ainda estou no processo da vida minimalista, eu ainda preciso de tempos em tempos esvaziar esses armários novamente, fazer tudo de novo. Então, eu imponho vários limites que me ajudam a tomar decisões rápidas baseadas em escolhas já feitas anteriormente, para não ter que tomar decisão de novo. Aí sim eu economizo tempo, energia e mantenho as coisas como eu determinei que queria que elas ficassem. Da mesma forma, tem que acontecer com as finanças. A primeira coisa que você precisa fazer é determinar as categorias de gastos, assim como você separou sua casa em cômodos e em tipos de compartimentos. Eu já fiz um vídeo, que eu vou deixar o card aqui, mas eu também vou deixar no final do vídeo para vocês assistirem na sequência. Lá eu explico como definir essas categorias que você tem na sua vida. E nesse vídeo eu também explico que cada uma dessas categorias precisa ter um valor a ser gasto mensalmente. Por exemplo, na categoria malhação, é um exemplo, tá? Eu gasto R$180 por mês, incluindo a mensalidade da academia, suplementos e alimentação na academia. Significa que eu preciso me controlar para não gastar mais do que o valor estipulado, os 180. Para isso, é preciso ficar controlando sua vida financeira em uma planilha, ou em um caderno, ou em um aplicativo. Só que o objetivo final da sua organização financeira não é viver uma vida planilhada, que venhamos e convenhamos é um saco. No começo precisa ser assim, para que você se acostume o que esse valor estipulado pode comprar. É aí que entram os limites. Mensalmente você acompanha seus gastos e começa a perceber tudo aquilo que é possível fazer ou não, a quantidade de vezes, o montante, o valor unitário de cada uma dessas coisas. Aí dessa forma você constrói na sua mente os limites para cada uma das suas categorias, para que você não dependa de uma planilha para viver. Eu já falei inclusive que eu tenho uma resposta automática para as compras por impulso que eu costumava fazer na compra de potes, necessaire,
Para quem não viu, inclusive, eu tenho um vídeo de desapego de necessaire, vou deixar linkado aqui também, para que você tenha noção do tamanho do meu descontrole. Na época, hoje eu tô curada. Toda vez que eu me vejo querendo comprar, eu já converso comigo mesmo e digo não. Porque esse é um item que eu não preciso comprar. A não ser que eu precise substituir um que eu estivesse em uso e estragou, sei lá. E isso acontece com todas as categorias da minha vida, todas. E acontece automaticamente. Não é mais algo que eu preciso anotar o tempo todo. Lógico que eu dou uma olhada nas minhas contas, vejo se está caindo tudo em dia, dou uma sapeada na fatura do meu cartão, mas eu já sei quando eu estou tirando demais o cartão de crédito da carteira. Eu já sinto. Aliás, eu não tiro mais a carteira, né? Porque eu só pago por aproximação. Vocês já usam essa tecnologia? Os principais bancos já oferecem. Pago tudo no cartão de crédito e não toco nem no cartão e muito menos na maquininha. Porque a senha eu digito no próprio celular. No meu caso, eu uso a digital, não preciso nem colocar a senha. Mas, gente, eu amo uma tecnologia. Não posso ver ninguém fazendo algo tecnológico novo que eu já vou futricar para aprender a fazer também. Enfim, esses limites de ações que eu determino me ajudam a não me descontrolar financeiramente sem que eu tenha que somar todos os números. E sabe por quê? Na maioria das vezes a conta fecha e sobra dinheiro? Porque eu gasto menos do que eu ganho. Aí a pessoa vem aqui e deixa comentário: ai, mas você ganha bem, eu já não consigo nem pagar minhas contas básicas. Hoje eu tô confortável financeiramente, muito mais que antes, quando eu comecei a construir minha carreira, minha vida, organizar minhas finanças, e eu sempre fui muito pé no chão. Eu sei que tem muita gente que ganha igual a mim ou mais e que leva uma vida fora da sua realidade e não tem dinheiro guardado, porque diferente de mim, não quis abrir mão de nada que o dinheiro dele dava para comprar, para poder investir. Sem contar as pessoas que gastam além do que ganham. Imprime uma vida milionária, mas na real tá todo endividado. Então sim, tem como ganhar consideravelmente bem e ter as suas finanças desorganizadas do mesmo jeito, assim como uma pessoa que ganha menos. Organizar finanças é porcentagem e não número. Você usa 70% para viver e guarda 30%. Se você ganha muito pouco, tire as crenças limitantes da sua cabeça e busque ganhar mais. Reclamar por aí só vai provar para você mesma que a sua vida financeira não tem solução. Não há nada mais a se fazer do que lamentar. Pode parar. Se você não pensar em evoluir, realmente a sua esteira só vai ficar emperrada ou até vai andar para trás. Portanto, estude sua vida financeira. Transforme seus números em ações e imponha seus próprios limites. Quer mais um exemplo? Supermercado. Eu sei exatamente o que eu compro no mês. Lógico que os produtos não se repetem exatamente, mas o valor gasto por semana é sempre muito parecido. Porque o meu comportamento de gastos no mercado é cheio de limites. Assim como acontece com o resto dos meus gastos, até com os diversos do mês. Sim, eu tenho uma categoria que chama diversos. Eu acho ela essencial, porque na nossa vida não é exatamente igual todos os meses. Vira e mexe aparece alguma coisa diferente que a gente quer gastar. E não estou falando de emergência não, tá? Alguma coisinha ou outra que você queira gastar. Eu tenho um limite para isso também. E quando eu não gasto o valor total, eu guardo o que sobra. Agora, preste atenção nessa frase também do livro Menos é Mais, que inclusive eu recomendo a leitura. Abre aspas. Você pode pensar que limites são sufocantes, mas logo vai descobrir que eles são, na verdade, libertadores. Fecha aspas. Porque no fundo eu sei que você tá lá pensando: nossa, que saco viver assim, tendo controle sobre seus gastos o tempo todo. Tá enganadíssima. Viver assim me tira uma grande preocupação da vida, que é saber se vai ser possível pagar ou não minhas contas no final do mês. Prisão é viver sempre na corda bamba, sem conseguir colocar sua cabeça confortavelmente no travesseiro, tentando adivinhar se o seu dinheiro vai ser suficiente para pagar os seus gastos aleatórios que você faz aí pela vida. Defina seus limites, que é uma coisa bastante individual e requer uma rotina bem organizada, e passe a respirar tranquilamente e a encarar sua vida financeira de forma racional e tranquila.
O que não vale é viver inconsequentemente e ficar na torcida para tudo dar certo, quando no fundo você já sabe que não vai. E faça isso com tudo que você faz na sua vida. Os limites facilitam, eles abrem espaço na nossa mente para que a gente não tenha que pensar a todo momento qual decisão a gente vai tomar. Então, limite-se. Fui, um beijo. E para se inscrever, clique aqui. E para assistir aquele vídeo que eu falei das categorias, clique nesse aqui. E depois, se tiver um tempinho, assiste esse também.